Criticismo. Última forma de responder à questão sobre a possibilidade do conhecimento, né? Se o ser humano é capaz de conhecer e o que ele seria capaz de conhecer. Vamos à pergunta que não quer calar. O que vem a ser o criticismo? Né? Nós poderíamos dizer que o criticismo ele é uma síntese entre a forma dogmatista, ao pensamento dogmático e ao pensamento cético da resposta à pergunta sobre a possibilidade do conhecimento. Né? Como síntese, ele herda do dogmatismo uma confiança na razão humana. Ele confia que a razão humana é capaz de sim produzir conhecimento, de sim descobrir verdades. Né? E como herdeiro, vamos dizer assim, do ceticismo, ou trazendo o ceticismo para junto de si, ele adota uma postura de colocar sempre à prova toda a afirmação da razão humana. Né? Então, não há um dogmatismo ingênuo que acredita que o objeto ele é simplesmente dado e ele aparece de uma determinada forma, então ele tem que ser daquela forma e acabou. Não. Tudo aquilo que desenvolvemos como conhecimento propositivo, ou seja, proposições, teorias, observações sobre a realidade, deve ser colocado à prova pela razão humana. A própria razão tem que desconfiar de si mesma e, portanto, vai adotar um comportamento que criticamente nós vamos chamar de inquisidor. Inquisidor no sentido de ser um juiz, um julgador, né? Bem ao estilo lá dos inquisidores do período do século XVI, XVII, na Europa, que questionavam, que interrogavam, que torturavam suas vítimas acusadas de bruxaria e ateísmo. Né? Então, é esse posicionamento que o criticismo vai adotar. Vamos confiar na razão, vamos enxergar o objeto, mas não vamos confiar cegamente na razão e não vamos confiar cegamente que o objeto é da maneira como o vemos. É somente da maneira como vemos. Quem que é o fundador desse criticismo? Né? Embora a gente possa falar que desde os sofistas, todos os filósofos passam a adotar uma postura crítica, né? Passam a se perguntar e a se questionar a respeito daquilo que conhecem e como conhecem e se conhecem, e chega ao ponto, por exemplo, de Sócrates concluir que ele como filósofo, ele como sábio, não sabe absolutamente de nada e, portanto, esse é o seu primeiro conhecimento. Né? O fundador desta perspectiva de responder a pergunta sobre a possibilidade do conhecimento, de fato, é um filósofo moderno do século XVIII chamado Immanuel Kant, filósofo alemão. Né? O que ele diz? Né? O que diz Kant a respeito do seu método? Ele diz o seguinte: aquele método da atividade de filosofar que investiga tanto a fonte de suas afirmações, ou seja, investiga de onde vêm as informações do seu conhecimento. O Kant acreditava que a fonte dos conhecimentos humanos provinha da observação da realidade ou dos fenômenos que se manifestavam num determinado tempo e espaço. Então, numa certa ótica, ele adota uma ideia empirista, né? O conteúdo do conhecimento é externo à razão humana, né?
investiga tanto a fonte de suas afirmações e objeções quanto aos fundamentos sobre os quais repousam. Quais são os fundamentos, o que funda, o que promove a produção do conhecimento segundo Kant? É a ideia de que nós temos uma estrutura cognitiva, né, pré-estabelecida, né, pré-formada, vamos dizer assim, antes de ter contato com os objetos do nosso conhecimento. Por exemplo, Kant não acredita que o tempo e o espaço existem fora da mente humana. É a mente humana que projeta o tempo e o espaço. E aí, ao projetar o tempo e o espaço, vai começar a reconhecer a ocorrência de fenômenos, como, por exemplo, um copo de água, que é um fenômeno, ok? Eu estou vendo este copo de água porque eu estou projetando a ele um determinado tempo e um determinado espaço que ele esteja ocupando. E eu vou também ter as categorias de organização. Então, a projeção do tempo e a projeção do espaço, que são as faculdades do entendimento humano, elas são inatas. Ou seja, nascem no sujeito, nascem com o sujeito. E as categorias que me permitem classificar os objetos, também elas são inatas, estão no sujeito. Mas quando o sujeito nasce, essas categorias ou essa pré-programação, ela existe, mas ela não tem informação. A informação vai vir exatamente da experiência, dessas fontes. Então, retomando, aquele método da atividade de filosofar que investiga tanto a fonte de suas afirmações e objeções, quanto os fundamentos sobre os quais repousam. Um método que nos dá a esperança de atingir a certeza. Então, o Kant aqui ele se afasta, de certo modo, do dogmatismo, né, ao questionar, ao investigar de onde vêm as informações, ao questionar, ao investigar o seu aparato cognitivo, que segundo ele é pré-cognitivo, ok? Eu primeiro tenho o sistema de programação para depois ter as informações, junto às informações e o sistema de programação que vai ordenar essas informações, e aí eu produzo o conhecimento. Essa é a visão do Kant. E ele vai se afastar também de um certo ceticismo, porque ele acredita que nós podemos atingir uma certeza, nós podemos atingir uma verdade, mesmo que essa verdade ela seja a nível teórico, a nível de uma idealização, tá? Eu não posso conhecer o objeto em si mesmo, a essência da coisa, mas eu posso conhecer como o fenômeno se manifesta, quais são as regras de manifestação do fenômeno, quais são as causas e efeitos, as finalidades e assim por diante. Então eu posso obter uma certa certeza, eu posso fugir de um subjetivismo, de um relativismo ou mesmo de um pragmatismo, que são correntes, de certo modo, de um certo ceticismo. Ok? Kant, ele adota crenças. Então, todo filósofo que se orienta como um filósofo crítico, que o filósofo crítico é aquele seguidor do Kant, eu sou um deles, né, admite uma determinadas crenças. Quais são as crenças? Primeira crença, pressupõe ser o conhecimento possível. O que significa isso? O que significa dizer isso? Significa dizer que eu, enquanto um pensador kantiano, acredito que nós podemos desenvolver teorias científicas, filosóficas, que têm certo grau de verdade. E podemos julgar
duas teorias que explicam a mesma coisa a partir deste certo grau de possibilidade. Então podemos indicar que uma é mais confiável do que a outra, uma é mais verdadeira do que a outra. Então, a primeira crença, nós acreditamos que o conhecimento é algo possível, ok? Segundo, propõe um exame crítico. Tudo aquilo que eu quero transformar em conhecimento, que eu absorvo do mundo enquanto informação, e mesmo o meu aparato pré-cognitivo que me permite refletir sobre as informações, organizá-las, tem que ser examinado de maneira crítica. Talvez o indivíduo cometa erros ao raciocinar, talvez as informações que lhe são dadas foram adulteradas, talvez o objeto em si ele nos engane. Então há sempre essa tentativa, nessa necessidade de se colocar a exame crítico tudo aquilo que nós dissemos que possa ser um conhecimento. Tá? Então, o que nós vamos examinar criticamente? Os fundamentos da informação. Normalmente um pensador crítico ele não vai espalhar fake news. Por quê? Porque ele vai atrás da fonte, dos fundamentos, de onde vem aquela reportagem, de onde vem aquela notícia. Quando você espalha fake news é porque você não está fazendo esse exame crítico, você não está questionando a fonte, os fundamentos, de onde vem, o que justifica aquela determinada informação que requer, que solicita um certo grau de veracidade, ok? E nós vamos também questionar os nossos próprios pressupostos, ou seja, as crenças que nós carregamos conosco. Então, a gente tem que verificar o seguinte: se nós não temos uma tendência a acreditar em algo, porque politicamente nós nos filiamos à esquerda, à direita, ao centro e assim por diante. Então, é fazer uma suspensão dos nossos próprios valores, dos nossos próprios pressupostos, dos nossos próprios preconceitos, examinar inclusive os nossos preconceitos e, com isso, verificar quais são as condições lógicas de validade de toda a informação que recebemos, que processamos e que almejamos transformá-las em conhecimento. Ok? E aqui conhecimento volta àquela noção lá de Platão. Conhecimento ele é uma crença verdadeira, acontece num determinado mundo, num determinado lugar, fora da mente humana, e é justificável, mas ele é justificável por meio do raciocínio crítico, do raciocínio humano, da lógica.